Olá, meu nome é Igor e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu projeto de iniciação científica desenvolvido no laboratório de nanomedicina e nanotoxicologia do professor Dr. Valtencir Zuccoloto. Meu orientador é Leonardo Ferreira e tivemos a colaboração também da Bianca Estevam. O trabalho é intitulado de Estudos de Formação de Corona de Surfactante Pulmonar e Mucina em Nanopartículas de Sílica em Condições de Hiperformação. Também estamos participando da 29ª Cicusp, e aqui estão duas principais referências utilizadas para este trabalho. Contextualizando um pouco aqui sobre os nossos motivos, né? Quando nós abordamos tratamento de doenças, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a via de administração que iremos considerar, né? Porque essa via de administração contém algumas barreiras que precisam ser transpostas pelo medicamento em consideração, ou pelo carreador, né, ali empregado. E aqui nós iremos utilizar a nanopartícula de sílica como carreador, porque já existe bastante pesquisa há anos sobre as características e os potenciais dela acerca de suas funções como drug delivery, né, como agentes de drug delivery. Quando a gente trata, então, fala assim, quando a gente fala sobre o trato respiratório em si, né, que considerado para o nosso estudo, duas principais barreiras existem, que são elas a mucosa, que produz muco, né, que visa proteção ali contra patógenos e partículas que venham a invadir e também para conferir certa hidratação, né, a esses tecidos. E a outra seria o surfactante pulmonar. E esse surfactante pulmonar, ele tende a diminuir a tensão superficial, né, dos compostos ali, porque ele tende a evitar, a função dele é evitar o colapso dos alvéolos, então ele diminui essa tensão superficial. Então, entender essas interações que ocorrem, né, da nanopartícula quando ela encontra essas barreiras e tenta transpor elas, faz muito interessante aqui, devido ainda mais às circunstâncias, né, dessa pandemia de SARS-CoV-2, pois com estados de hiperinflamação no pulmão, né, no trato respiratório, essas expressões de genes associados a esses dois compostos aí estão muito desbalanceadas, né? Elas estão desequilibradas. No muco, então, a gente vai considerar a sua parte majoritária proteica, né? Que seria as mucinas. E quanto ao surfactante pulmonar, a gente já atribui essa característica dele aos fosfolipídios ali presentes, como o dipametoil fosfatidilcolina, o DPPC, que aqui iremos utilizar, né? E para tanto, aqui esses nanocompostos utilizados de sílica serão conferidos a eles três cargas superficiais. Uma seria ela pura, como referência, né? A outra de grupamento amino, para conferir uma carga positiva, e outra de grupamento ácido carboxílico, para conferir ali uma carga negativa. E como objetivo final do nosso estudo, a gente pretende, além de sintetizar, analisar esses compostos, a gente pretende entender esses mecanismos que ocorrem, né? Então, na parte aqui de síntese, a gente sintetizou aqui pelo uma adaptação do método de Trains e colaboradores uma nanopartícula na conformação MCM41, ou aqui empregada de síntese OH. E com essa nanopartícula base aqui, a gente pega e aplica duas modificações pós-condensação nelas, que seriam uma direta
com o grupamento NH2, colocando para isso, né, portanto, análogos que condensaram aqui anteriormente, mas com esse grupamento. E quanto ao grupamento COH, a gente faz uma modificação indireta, adicionando então um grupamento cianeto, e daí com o tratamento de ácido sulfúrico a gente transforma ele em ácido uh, é, no ácido carboxílico. Para fins de análise aqui, a gente empregou primeiramente análise de FTIR, né, analisando os espectros envolvidos aqui nessas diferenciações. A gente considera a CIMPOH como uma carcaça e o COH e o NH2 como as diferenciações que estamos buscando, porque essas ligações químicas, elas apresentam graus de liberdades, né, que podem que são limitadas, né, ali naquela estruturação ali 3D. E com isso a gente consegue associar cada ligação química aí a um espectro diferente. E quando a gente aplica a transmitância aqui do infravermelho com técnicas de transformadas de Fourier, a gente consegue confirmar isso facilmente. Daí, para analisar um pouco mais a fundo, a gente emprega aqui análises de DLS, né, para avaliar o tamanho médio, além de índices de polidispersividade das nanopartículas, também aqui um potencial zeta para avaliar essas cargas superficiais envolvidas aí nelas, né? Quantas diluições utilizadas para tanto, a gente empregou a diluições de 1 para 10 e uma de 1 para 100, porque aqui a gente visa mimetizar condições de quando a gente emprega esse medicamento no organismo. Porque quando a gente administra ele, a gente não entrega do jeito que planejamos, né? Por conta dessa dispersão que há nos tecidos, esse medicamento pode ter certa alteração devido a essa influência de diluição. Então a gente está buscando se isso é factível aqui nesse estudo. E também a gente utilizou aqui tampão acetato, né, no pH 4,5 para induzir uma, uma situação de hiperinflamação aqui tecidual, muito comum em células cancerosas e do COVID, né, inflamações agudas, e com um tampão fosfato aqui no pH 7,4 para aqui indicar uma condição saudável, né? Quanto às coronas, a gente aplicou para a proteica, no caso mucina, né, 2 concentrações, justamente por conta dessa hiperformação, né, afetar essa expressão. A gente aplicou a de 0,05 miligramas e de 0,15 miligramas e atribuiu esses nomes. E quanto à corona lipídica aqui do DPPC, a gente considerou apenas uma concentração. Além disso, a gente realizou algumas amostras controle, né? E com isso a gente seguiu os mesmos protocolos seguidos aqui, com a exceção de não colocar a nanopartícula ali presente, né? E aqui a gente chama SEM como solução estoque de nanopartícula, que está sendo usada em questão aqui, né? E M1, M3 como essas concentrações de mucina, e D é de DPPC. Bom, já olhando para os resultados aqui, a gente percebe de uma maneira geral, ressalva algumas condições aqui, né, de nanopartícula, que podem estar associadas no momento da dispersão, porque algumas gotas podem conter mais nanopartículas do que outras gotas. Isso é comum quando tratamos de dispersões coloidais, né? E aqui a gente percebe que as nanopartículas com corona proteica, elas tendem a apresentar um tamanho maior relativo ao sem a corona. E também os erros associados a elas são enormes, o que
não é muito bom porque a gente não consegue fazer uma diferenciação estatística interessante aqui. O mesmo observado aqui para o DPPC, né, no caso das OH, da simples OH, e já para simples com grupamento amino, o DPPC aqui já tende a diminuir o seu tamanho, né? Ela tende a blindar ali de uma forma que diminui esse tamanho, assim como na COH, que a gente identificou uma coisa interessante aqui, que o tamanho dela, tanto da sem corona como a corona de TPPC, como as vesículas puras de TPPC apresentam o mesmo tamanho. Aqui, já do potencial zeta, né, tentando trazer uma explicação sobre esse tamanho e esses erros enormes associados, a gente percebe também que o potencial zeta tende a passar de um relativamente estável aqui, considerado abaixo entre esse vermelho, essa linha amarela, para um estado aqui altamente instável, né? Acontecendo aqui para maioria, grande maioria aqui. E uma coisa interessante também observada é que para a simples com o grupamento amino, o módulo do potencial zeta tende a ser invertido. Então, isso daqui é uma coisa muito interessante que precisamos, né, avaliar agora e tentar buscar aí o que está acontecendo. Além disso, alguns potenciais zetas se apresentaram nulos. Aqui em específico, né, o SIMPS-OH e SIMPS-OH com DPPC para a primeira diluição. Em condições saudáveis, né, a gente já observamos aqui um outro parâmetro aqui, né? Na verdade, para simples OH com mucina, o erro enorme continua associado aqui, né? Os tamanhos também grandes, mas de DPPC parecido com o anterior, mas aqui no NH2 condições saudáveis começa a ficar mais interessante, porque anteriormente a gente percebia que elas aumentavam e tinham essa diferenciação, né, dose dependente aqui no momento da síntese, e aqui a gente já não apresenta isso. Na maioria dos casos aqui no NH2, né, elas têm um erro estatístico que mantém nesse tamanho aqui. Exceto por esses dois aqui, que novamente chamamos atenção pelo fato de ser dispersões, né, e não diluições, então elas não apresentam concentrações uniformes ali. Então, provavelmente pode ser atribuído esse fato ou não. Então, a gente também, novamente, precisa avaliar isso daqui de uma outra maneira, aplicando outros métodos para quantificar na partícula, e também um método que ainda não foi aplicado, que a gente propomos, que seria técnica de Langmuir, né? Para justamente fazer monocamadas de biofilme de mucina e de DPPC para ver a interação de fato ali com as nanopartículas e ver o que ocorre. As simples OH aqui, elas obtiveram também uma condição aqui interessante, dose-dependente, que é invertida conforme a dose atribuída no momento da síntese. E, de forma geral, aqui, para finalizar agora, o potencial zero em condição saudável demonstrou-se, de forma geral, ali estar bem estável, né? Estável. Aqui a maioria está bem acima do limite aqui amarelo, que já é altamente estável, e, porém, novamente, as coronas demonstraram blindar ali a carga superficial dessa nanopartícula, impedindo então que ela ocorra ali, né, essa repulsão eletrostática. Bom, acho que é isso. Nosso projeto ainda não está finalizado. Como eu disse, precisamos fazer alguns testes complementares, mas de resto eu gostaria de agradecer a atenção
Agradecer também ao grupo Ginano e ao CNPq. No mais, até mais. Boa noite.